Salve, salve turma! O tempo e o contexto nos chama para essa discussão tão importante na contemporaneidade, nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento de quarentena, de pandemia, né? A gente vai trazer à tona referenciais do passado para tentar melhor compreender esse presente. O assunto de hoje vai ser as grandes epidemias que assolaram o Brasil e especificamente a cidade de Salvador, a capital baiana, no século XIX. Esse é o recorte no espaço e no tempo. As grandes epidemias no Brasil, em Salvador, no século XIX. Pois bem, Salvador foi acometida por diversas epidemias do século XIX, febre amarela, peste bubônica, mas a gente vai se ater mais num dos momentos mais marcantes da história da capital baiana, que é a epidemia de cólera morbo. Para quem não sabe, o cólera vai entrar no Brasil através do porto, né, que ficava em Belém do Pará. Um navio que sairá de Portugal com 322 passageiros aportará na capital do Pará com 36 mortos. E aí o cólera, de maneira silenciosa, entra no nosso território, no período imperial da nossa história. E de Belém do Pará, uma embarcação chamada Imperatriz, vai trazer esse vibrião colérico para a capital baiana. Bom, as duas primeiras mortes que se tem notícia são de dois pescadores de baleia que trabalhavam no Rio Vermelho, no arrabalde do Rio Vermelho, um bairro tradicional hoje da capital baiana, e que naquela época era um arrabalde, era um pouco afastado do centro. A partir desses dois homens que foram acometidos pela doença, ela vai se espalhar pela cidade, e de légua em légua, e de chão em chão, ela se espalha por toda a cidade de Salvador, por todos os bairros, vai tomar o entorno de Salvador, o entorno da Baía de Todos os Santos, né, onde tinha um grande contingente populacional, vai tomar o Recôncavo, vai tomar o Sertão e vai ganhar a fronteira, vai atingir a província de Sergipe, a província de Alagoas, e o Brasil inteiro vai ser acometido por essa grande epidemia, né? As autoridades não sabiam muito bem como lidar com a situação, né? Não se tinha conhecimento, a medicina não tinha o conhecimento que nós temos hoje da doença e do próprio corpo, do próprio funcionamento do corpo, né? As medidas adotadas imediatamente são de isolamento, né? Vai procurar isolar as pessoas, né? A Bahia, o presidente da província, visto que não existia ainda essa denominação de estado no Brasil, né? No Brasil Império, as suas federações eram dominadas de província, e o chefe do executivo da província era chamado de presidente. O presidente da província da Bahia vai construir, ao longo do século XIX, na segunda metade do século XIX, em 1853, vai construir um hospital, que é o Hospital de Isolamento do Monte Serrar, que fica na Cidade Baixa, né, que hoje dá o nome a um importante hospital da cidade, que é o Couto Maia, né, que presta um grande papel, e já prestou e continua a prestar um grande papel em relação às doenças, às grandes doenças da capital baiana, né? É um hospital referência aqui no tratamento de diversas doenças. Antes do presidente da província construir esse hospital de isolamento, não foi especificamente para o cólera, ele foi construído para a febre amarela, que foi uma outra epidemia que assolou a cidade. Você veja quantas efemeridades a população da capital baiana foi acometida ao longo do século XIX, principalmente nessa metade do século XIX, né? Então, lá na Cidade Baixa, no Monte Serrar, existiam casebres onde pessoas, né, civis, cuidavam antigamente de enfermos, né? Pela visão que a gente tinha de miasma do mundo, a ciência explicava muitas doenças pelo miasma, que no caso a gente pegava pelo ar, né? Lá por ventar bastante, por ser bem na orla, bem litorâneo, acreditava-se que afastaria as doenças, os males das pessoas ali naquela região, e eles eram curados naqueles casebres, era chamada Casa dos Bentos, né? Eles eram curados com medicina de ervas, né? Infusão de chás, conhecimentos indígenas, né? Da população nativa
que tanto contribuiu para a nossa formação, e mais tarde essa Casa dos Bentos vai dar lugar a esse hospital tão importante para a cidade. Pois bem, os nossos hábitos e as nossas práticas eram um campo fértil para a proliferação do cólera e das outras epidemias, né? A falta de higiene, né? As casas eram bastante próximas, não tinham essa concepção moderna, essa concepção do final do século XIX e do início do século XX de higienização, né? A gente não tinha sistema de esgoto na cidade, né? As práticas de higiene era completamente diferente do que a gente concebe hoje, né? A gente tinha um costume, né, comum de defecar e jogar nossas fezes enroladas, né, em recipientes pela janela, pelas portas, né, rua fora, compartilhava as fezes com esse mundo coletivo, né? Não tinha um sistema de esgoto, de saneamento na cidade. Então a gente chamava até costumeiramente de pombo sem asa, eram essas fezes atiradas para a rua. E a urina, se urinava na porta, né? Era comum em postes, em muros, em portas de igreja. No ambiente público sempre foi o lugar para que a pessoa urinasse ou defecasse na cidade de Salvador e nas cidades do Brasil, nas grandes cidades do Brasil, né? Esse sistema, essa visão de higiene vai chegar a partir, sobretudo, do desenvolvimento da ciência e dessas epidemias que vão nos ensinar a ter um outro comportamento, a separar vivos, né, de mortos. Você vê que a relação da gente com o morto era bem diferente, né? Os mortos eram velados dentro de casa, né? Havia um costume aqui em Salvador, né, essa morte barroca do morto ter uma festa em torno do morto, de ser envolvido essa parte do velório com bebida e comida. E a partir dessa visão científica, né, que chega sobretudo da Europa, vai ter uma separação, as autoridades, o Estado vai tomar conta desse morto, ele não vai ser mais enterrado na igreja por causa dessas visões de miasma, e aí vão se criar cemitérios afastados do altar, afastados da proximidade da igreja, para se afastar da população do centro da cidade. E aqui em Salvador, ao longo do século XIX, vão ser criados alguns cemitérios, como o Campo Santo, que vai ser não mais gerido pela espiritualidade, pela religiosidade, vai ser gerido no ambiente privado. Isso vai causar um certo confronto com a tradição do povo baiano, vai gerar até revoltas. Pois bem, voltando à grande epidemia que assolou a cidade de Salvador, que chegou aqui em 1855, através da embarcação Imperatriz que veio de Belém do Pará. As autoridades não sabiam como lidar com aquilo, né? Não tinham conhecimento sobre o vibrião colérico, sobre a propagação dela. Então a postura vai ser de isolamento, de criação do hospital lá no Monte Serra, de separação entre mortos e vivos, e a gente vivia com medo, né? Temeroso dessa morte surda, né, que assolava a cidade, que os sinos não paravam de dobrar da capital baiana. Para cada enterro, as igrejas anunciavam um novo enterro, os jornais diariamente, né, publicavam matérias e notícias sobre o número de mortos, né, e isso assustava todos, principalmente no Recôncavo, nas cidades de Santa Amaro, de Nazaré das Farinhas, né, a cidade de Cachoeira. São cidades que eram centros, né, populosos, centros econômicos do Brasil e da Bahia. A morte vai ser muito grande, né, e isso vai ensinar ao povo baiano, ao povo brasileiro, ao mundo, né, a lidar de outra forma, né, em relação à higiene, em relação às práticas. Então, mais uma vez, a gente vai recorrer à história aí para tentar compreender esses novos tempos que a gente vivendo, né? A história, a busca no passado, a gente se debruçar no passado, a gente vê que a história caminha em ciclos, né? Invariavelmente a gente é cometido por uma doença. Você vê que há 100 anos atrás a gente teve uma grande epidemia, né, que foi a gripe espanhola, a gente teve a varíola, a gente teve o tifo, né, no século XX, né. Esse cólera morbo foi uma verdadeira pandemia aqui na nossa cidade, né. Pois bem, espero ter contribuído com vocês, espero que esse vídeo traga significados na vida de vocês, viu? Me sinto honrado com a visitação de vocês e aguarde aí o próximo vídeo, hein? Dentro em breve lançaremos o nosso próprio vídeo, viu? Um abraço
e até mais.